E nesse espaço, o Giovanni D'Agostinho, como é que está, meu caro? Tudo bem? Olha, está sendo cobrado a questão do imposto de renda, aí o pessoal está gostando muito das dicas, né? Porque por mais que a gente conheça, né, Giovanni, por mais que a gente conheça das coisas, da contabilidade, sempre tem uma novidade de um ano para outro, né? Qual é hoje o esclarecimento a respeito do imposto de renda? Muito bem, Silvio Lopes. Primeiramente, um prazer em estar participando do seu programa. Então, o nosso objetivo aqui no programa é que o telespectador, daqui a pouco, capte alguma dica que a gente vai dar acerca do imposto de renda, né? Então, nós pretendemos fazer uma série até o final de abril, que o prazo de entrega do imposto de renda é até o final de abril, e vamos tratar de algumas questões mais usuais na questão no tocante à declaração do imposto de renda, para os telespectadores, né, que sejam leigos, para que daqui a pouco ali eles consigam ali captar algum recado nosso que venha atender o anseio dele. Esse é o nosso propósito. Tirar dúvida, né, que sempre tem dúvida. Às vezes o camarada tem uma dúvida assim que é facilmente resolvível, mas só que o camarada é melhor ter a certeza do que levar a dúvida, porque quando o cara erra alguma coisa, mesmo que sem querer, a Receita Federal tem como apurar e o cara pode se incomodar com isso, não é isso? Recentemente eu recebi um telefonema de uma cliente e essa cliente me perguntou se poderia colocar na declaração dela como dependente a nora. Mas, claro, ela não tem obrigação de saber porque ela é leiga, né? Ela não tem a lida com essas questões de natureza fiscal. Então, tendo em vista esse tipo de situação, eu julgo pertinente, quem sabe, nós trazermos aqui no programa o que é considerado dependente para os fins do imposto de renda, não é? Muito bem. As pessoas que fazem a declaração do imposto de renda e optem pelas deduções legais, elas podem deduzir o dependente na declaração. Basicamente, é buscar as despesas dos dependentes e também as receitas dos dependentes e agregar na declaração do titular. Então, vamos imaginar que eu tenho um filho, esse meu filho é menor, de 21 anos, e ele trabalha e tem renda derivada do trabalho. O que eu vou fazer nessa hipótese? Eu vou trazer para a minha declaração todas as despesas dedutíveis dele, os bens que ele possui e também a renda. Então, é muito importante, primeiramente, quando se pretende agregar um dependente na nossa declaração, fazer um cálculo. Qual é o cálculo? Nós temos que somar as despesas que vão nos beneficiar para a diminuição do cálculo, fazer essa comparação com as rendas desse meu dependente. Porque se as rendas forem superiores às deduções que ele vai trazer na minha declaração, melhor que ele faça a declaração individual e não conste na minha declaração na condição de dependente. Então, o dependente, o fato de eu agregar um dependente na minha declaração, por si só, vai fazer com que eu deduza da minha base de cálculo R$ 2.275,08 na minha declaração. Então, eu agregando um dependente, eu vou conseguir deduzir, mesmo que não tenha a comprovação de nenhuma despesa desse dependente, o aplicativo do imposto de renda já vai considerar a dedução da base de cálculo nessa quantia. Outra questão importante é que o dependente tem que ter CPF. Se tiver um dependente de 1 ano de idade, a partir desse ano, obrigatoriamente, tem que constar o CPF. Mas eu não tenho CPF. O Banco do Brasil, né, o sujeito leva, dando um exemplo, existem outros canais para obtenção do CPF, mas o canal que eu conheço, porque eu sou correntista desse banco, já resolvi o problema que eu tenho uma filha pequena de 6 anos, leva a certidão de nascimento no Banco do Brasil e eles fornecem na hora lá o CPF. Então, a princípio, não tem maiores dificuldades de obtenção do CPF. Claro, o Banco do Brasil presta um excelente serviço, está capilarizado em todo o Brasil, né? Mas até a própria internet, acho que dá para fazer isso, né? Pela internet, né? Nas agências dos Correios, existem outros canais. O telespectador que tenha curiosidade, digite no Google, né? Como fazer o CPF do meu filho? E ali tem os links do site da Receita Federal, que tem um resumo ali, é um facilitador, né, na vida dos contribuintes. É verdade. Muito bem. O dependente só pode constar em uma declaração. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que o marido e a esposa, elas façam declarações segregadas. A esposa não entra na declaração do marido e o marido não entra na declaração da esposa. Então, elas fazem declarações independentes. E esse casal tem um filho em comum. Então, esse casal tem que entrar num acordo para verificar em qual da declaração
qual das declarações esse dependente vai entrar. Não pode entrar concomitantemente nas duas, não é? Uma outra dica muito importante é no caso de pais separados. Então, vamos imaginar que os pais separados, a guarda fica com a mãe e o pai paga os alimentos, não é? E o pai, além de pagar os alimentos, paga outras despesas que, em tese, são dedutíveis. Nesse caso, como a guarda ficou com a mãe e o pai paga a pensão, os alimentos, como é que tem que fazer? O dependente, o filho, tem que entrar na declaração da mãe. Não pode o pai, além de pagar a pensão, né, e essa pensão é dedutível do imposto de renda, ainda agregar as despesas do filho como dependente. Então, quem paga pensão, paga alimentos para o filho não pode entrar como dependente na mesma declaração. Então, essa é uma dica muito importante. Então, resumidamente, quem é que pode ser dependente na declaração do imposto de renda? O cônjuge pode entrar na declaração, ou o companheiro que a pessoa convive há mais de 5 anos, ou que tenha filho em comum, também pode entrar na declaração. O filho enteado até 21 anos, ou em qualquer idade, quando esse filho enteado é fisicamente ou mentalmente incapacitado para o trabalho. O filho enteado até 24 anos, desde que cursa faculdade ou escola técnica de 2º grau. Então, o filho enteado tem mais de 21 anos, não faz escola técnica e não faz faculdade, não pode entrar como dependente. Agora, se faz escola técnica ou faz faculdade, a idade limite para ser dependente vai até 24 anos. E aí a questão da idade tem uma situação muito interessante. Vamos imaginar que o dependente, o filho, o enteado, cursa a universidade, ele completa 25 anos no dia 2 de janeiro do ano base da declaração. Então, ele do dia 2 de janeiro até dia 31 de janeiro, ele já tem 25 anos. Mas ele entrou no período base com 24 anos. Pode ou não pode ser dependente na declaração? Né? Então, nesse caso, pode ser dependente na declaração. Então, se ele completa 25 anos no ano calendário em curso, se ele completa, mas ele tinha 24 anos e cursava a faculdade, ele pode ser considerado dependente. Assim também como se não cursa e tem menos de até 21 anos. Tá? Muito bem. O irmão, o neto ou bisneto, quando o contribuinte detém a guarda judicial até 21 anos de idade, né? Ou se esse irmão, neto ou bisneto também cursa faculdade ou escola técnica de 2º grau. Então, nessas hipóteses, eles podem ser dependentes. Outra possibilidade, os pais, os avós e os bisavós que tenham recebido no ano renda até 22.847. Então, eu quero botar o meu pai como dependente, eu quero botar o meu avô como dependente, o meu bisavô. Pode, desde que eles tenham recebido no ano calendário, né, correspondente da declaração, até 22.847. Também, o menor pobre que a pessoa crie ou eduque e que tenha a guarda judicial até 21 anos, não é? E o absolutamente incapaz quando a pessoa seja tutor ou curador. Então, essas são as hipóteses legais para que a pessoa possa ser considerada dependente na declaração do imposto de renda. Muito bem, eu acho importante isso, né? E até o final do mês, né? Como até o dia 30 de abril, você pode fazer o acerto com a Receita Federal, nós estaremos nesse espaço conversando sobre contabilidade, trazendo pelo Giovanni, né? pelo especialista no assunto aqui, essas dicas que vão facilitar, né, a sua vida aí com a Receita Federal, porque é muito bom não ter problema com a Receita Federal. Mas tu falou agora há pouco ainda que a sogra queria colocar a nora, né? O estranho seria a nora colocar a sogra. Isso é uma coisa mais estranha. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Um grande abraço até outro dia aí, né? Nesse espaço conversando sobre contabilidade aqui do nosso Economia e Desenvolvimento.